câmera ali. Pastor que hoje estará trazendo uma palavra aos nossos corações. Aleluia! Nesta noite, Deus tem a palavra para o teu coração. Glória a Deus. Presbítero Márcio está por aí. Mas eu quero comunicar que a irmã Rosângela não está muito bem de saúde. Logo não estaria aqui conosco e roubou as nossas orações. Bem, então vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, na tua presença estamos, ó Pai. E rogamos, ó Pai, nessa noite, a tua bênção, ó Pai, sobre a vida da tua filha, a irmã Rosângela, Senhor. Toca ela, Senhor, para a cura. Pai Toca amado. ela para a restauração. Glorifica o teu nome, ó Pai querido, dentro desta situação que tua filha está vivendo. E assim, ó Pai, nós temos no milagre e na vitória. Abençoe a Rosângela. Abençoa, Senhor, o Lauro. Abençoa, Senhor, a irmã Miriam. Abençoa aquele lar, Senhor, no nome de Jesus. E agora estaremos ouvindo a tua palavra. Está aqui o pastor que hoje estará ministrando a tua palavra, Senhor. Continua usando com graça. Fala conosco nesta noite, porque, ó Pai, queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, age. Espírito Santo, opera. Que o teu Espírito, Senhor, continue, ó Pai, agindo à medida que ouvimos esta palavra, pois ela é poder para a salvação de todo aquele que nela crê. E assim, ó Pai, não volta atrás vazia. Nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Nós vamos com o microfone até 10 horas. E depois das 10 não dá para usar mais o microfone, mas eu creio que Deus irá nos abençoar em nome de Jesus. Pastor que hoje nos deixe. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos poder tomar assento. Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, até mesmo histórico. Nossas congregações, porque é a primeira vez que passamos ao novo com a congregação do Terrache, Toyocal, Mocossai juntos. A primeira vez. E fiquei muito ansioso, animado para estar filmando e registrando esse momento. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Como é bom quando os irmãos vivem em união, com bom e com suave é quando os irmãos vivem em união nessa palavra de Deus. Aleluia. Amém? E gostaria agora, irmãos, de estarmos vendo a palavra do Senhor, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 16. E já agradecemos ao nosso Deus Todo-Poderoso por estarmos aqui, louvando o Senhor juntamente com toda a igreja. Agradecemos a vida do nosso pastor, o setorial, pastor Sérgio da Cunha, nosso mentor. Deus abençoe e multiplicar, pastor Sérgio. E que todos estão aqui presentes também, reunidos, não unicamente para adorar, celebrar ao nosso Deus, que estamos aqui em comunhão na presença do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 16, e assim diz a palavra do nosso Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Essa noite eu quero trazer uma palavra falando um pouco sobre renovação. E como os irmãos sabem, estamos aqui inseridos na cultura japonesa. Creio que todos os irmãos sabem que os japoneses ele tem um costume de, no final do ano, geralmente a partir da segunda quinzena do mês de dezembro, a começarem a fazer limpeza nas suas casas e nas fábricas, se preparando para o novo ano que se inicia. E nós vemos aqui esse costume cultural, ele é conhecido como o Osoji. E até mesmo antes do feriado, juntamente com as pessoas ali da firma, perguntaram para mim: você já fez o seu Soji na sua casa? Pergunta isso para o seu irmão ao seu lado: você já fez a limpeza na sua casa esse ano? Você já fez o Soji?
Não sabem. Geralmente as pessoas nas fábricas, os caras japoneses, eles pegam tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que está acumulando volume e jogam fora, eles levam para o lixo. É muito relacionado essa cultura, ela é milenar. Ela é algo que já está dentro da cultura japonesa, já tem milhares de anos. E ela tem um sentido dentro da cultura entre o povo japonês, na sua religião. E também, isso no sentido espiritual para eles, eles acreditam que tirando toda a sujeira, as coisas velhas, aquilo que é sujo, estão também removendo sujeiras espirituais, maus espíritos, coisas assim. Isso é segundo a cultura deles. Mas pensando um pouco sobre o final do ano, porque também dentro da cultura brasileira, nós vemos e pensamos que o final do ano, a passagem de ano, também é um tempo de renovação. É um tempo de expectativas. É um tempo de tirar fora aquelas coisas que nos atrapalharam, tudo aquilo que nos prejudicou no ano 2018 e no próximo ano fazer diferente. É por isso que nós vemos muitas vezes familiares e amigos desejando felicidades, desejando sucesso, desejando que seus planos venham dar certo no próximo ano. Então vemos que a passagem do ano ela é importante para diversas culturas. E falando um pouco de renovação, nós vemos aqui um texto que fala sobre renovar. E o apóstolo Paulo, ele traz essa expressão de renovação, ele é um dos escritores da Bíblia que mais usam essa expressão no Novo Testamento, sobre uma nova vida, uma vida de renovação. E o que significa renovação na palavra de Deus e precisamente no Novo Testamento? A palavra de Deus aqui, a palavra renovar, como o apóstolo Paulo diz que o homem interior, ele se renova de dia em dia. Essa renovação, ela quer dizer a pessoa estar nova em qualidade, ou seja, o seu interior, as suas virtudes, o seu caráter, a sua fé, a sua esperança em Deus, o seu amor para com o próximo, a sua comunhão com o Espírito Santo, cada dia ela tem que ser renovada. E aqui ele fala no contexto de problemas, de situações, de dificuldades que o crente ele vai passar a cada dia, a cada momento. Os irmãos sabem que naquela época, no século I, a igreja era muito perseguida pelos judeus e também pelos romanos e pelos gentios. Mas também nós vemos em nossos dias que passamos por dificuldades, passamos por muitas vezes problemas, situações, tragédias em nossa vida, da qual que pode nos entristecer ou até mesmo nos desanimar na caminhada. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que o homem interior, o exterior contudo, ele se corrompe, ele envelhece, mas o nosso homem interior, a nossa vida espiritual, a nossa vida de comunhão com Deus, ela deve ser renovada em dia após dia. Glória a Deus. E essa renovação, ela vai além do campo espiritual, ela entra também na vida moral do homem e da mulher cristão. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo também, quando ele disse na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, ele diz a palavra: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E o apóstolo continua dizendo que não venha reinar o pecado sobre nosso corpo mortal, mas que nós venhamos a andar na presença de Deus, que nossos membros, eles venham ser membros de instrumento de justiça para o Senhor. Ou seja, uma nova vida, que vai do caráter, que vai da nossa vida espiritual, mas também no sentido moral. E a renovação, a Bíblia nos fala também, em Romanos capítulo 12, no versículo de número 2, para nós não conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que venhamos a experimentar qual seja a boa, perfeita perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa renovação também em Romanos capítulo 12, ela fala de uma renovação que vem a tornar a pessoa diferente do que como ela era no seu trato passado. Essa renovação que é transformada pela renovação do nosso entendimento. A palavra entendimento, ela significa o nosso modo de pensar tem que ser renovado. A nossa maneira de agir tem que ser renovada. A nossa inclinação moral, ela tem que ser renovada.
Nossos sentimentos têm que ser renovados. A nossa mente tem que ser renovada. Aleluia. Isso não é de ano em ano. É dia após dia. Glória a Deus. É a cada dia. É a cada momento. Deus ele nos dá a oportunidade de sermos melhores. Daqui a pouco, creio que à meia-noite todos nós estaremos reunidos, celebrando a Deus pela passagem de ano. E estaremos telefonando, mandando mensagem para entes queridos, amigos em geral, desejando um feliz ano novo, desejando sucesso. E o que mais você vê são palavras. Desejo paz para você, desejo sucesso, saúde no ano 2019. Isso é muito bom, irmãos, isso é louvável. Mas eu vejo aqui na palavra de Deus uma reflexão essa noite para nós, que nós vemos a desejar a mudança em nossas vidas. Que no ano 2019, a minha maneira de pensar, ela venha a ser diferente. A minha maneira de agir, ela venha a ser renovada. A minha forma, da minha inclinação moral, meus sentimentos, venham ser renovadas pelo Espírito de Deus. Aleluia. Pela palavra de Deus. Glória a Deus. Que a nossa oração pelo nosso próximo, pela nossa família, vemos que Deus abençoe, mas que Deus também venha cuidar da vida espiritual do meu irmão. Que Deus venha ajudar o meu irmão nas suas fraquezas, para ele venha melhorar, ele venha caminhar. Queremos sucesso. Tem pessoas que com seus projetos e planos, elas têm sucesso na vida material, na vida financeira, sucesso na sua vida empresarial, sucesso nos seus objetivos. Mas muitas vezes a pessoa ela pode ter sucesso nessa terra, mas ser um fracassado na vida espiritual. Porque passa ano após ano, mas continua nos mesmos problemas. Continua vivendo os mesmos dilemas. Continua vivendo as mesmas fraquezas. Caindo nas mesmas tentações. Passando dificuldades nos mesmos sentimentos, na mesma amargura no coração. E ano após ano com aquele sentimento, às vezes por faltar perdoar alguém, você não consegue olhar para aquela pessoa nos olhos, desejar um feliz ano novo, cumprimentar ela, porque existe algo ainda de 2, 3, 5, 10 anos atrás, que ainda precisa ser mudado, transformado, precisa ser renovado. Não adianta nós desejarmos o melhor para nós, para o próximo, para a nossa família, se nós não podemos ser pessoas melhores, se nós não podemos mudar. O ano está passando, não é somente uma passagem de dia, nós sabemos, tem expectativa, mas eu vejo que existe um momento que precisamos fazer mudanças, limpar a nossa casa, Aleluia. limpar o nosso interior, não levar sujeira que estava no ano passado ou de anos passados, mas trazer para o novo ano, porque os mesmos problemas vão continuar, as mesmas situações vão continuar. Muitas vezes pessoas não vencem as dificuldades porque tem algo dentro delas que impede. Tem problemas, tem situações, tem amargura, tem ódio, tristezas no passado que ainda permanecem. Mas que essas sujeiras, elas vão ser deixadas para trás nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Você vem fazendo uma limpeza nessa noite pelas águas do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Renovação. Quando também a Bíblia nos fala sobre renovação, e novamente o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, e precisamente no capítulo número 4, no versículo 22 ao versículo 24, falando sobre renovação, ele diz que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui ele está falando novamente da renovação, para que nós venhamos deixar o velho homem para trás. Como você foi no ano de 2018? Será que houve momentos na sua vida, no ano de 2018, que você às vezes usou palavras que não deveria usar? Você agiu de uma forma que não era para usar naquele momento, agiu errado, baseado às vezes no ímpeto da emoção.
sem a lógica, sem a direção da palavra, mas você soltou palavras que iam ofender, pensamentos muitas vezes ofensivos, desejando aquilo que é lícito e alimentando esse desejo ilícito. É uma reflexão que queremos trazer nessa noite. Isso é o velho homem, é a velha natureza se manifestando, que se corrompe, que se desgasta, que se degenera, que se apodrece pelas concupiscências do engano. Concupiscências são desejos muito fortes, desejos intensos da carne, mas a Bíblia fala que são enganosos. Aí de início são bons, a de início pode trazer um prazer, a de início pode trazer uma satisfação, sabe? Às vezes quando você entra em conflito com alguém, você vai lá, acaba machucando a pessoa verbalmente ou até mesmo fisicamente. Naquela hora você pode pensar, eu fiz porque merecia, eu fiz e acabou, eu sou assim mesmo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Glória a Deus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Isso é o velho homem falando, é o velho homem agindo, aquele que se corrompe pelo engano do pecado. Mas a Bíblia tem uma boa nova nessa noite para a igreja, para todos nós, que vemos nos renovar no espírito do nosso sentido e nos revestir, colocar uma nova roupagem, uma nova veste espiritual do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e também em santidade. Glória. O que é justiça e santidade? Uma pessoa que anda em justiça e santidade. Justiça é equidade, retidão, ela é imparcial. Ela não fica do lado da multidão, então daquela pessoa que você gosta, sabe que está errado, e você não corrige ela, você apoia ela, não. É equidade, justiça. Se alguém que eu amo está dando certo, está falando errado, eu vou corrigir, eu vou trazer uma palavra para aquela pessoa com amor. Equidade, você não ser conveniente com o erro. Justiça, andar em justiça, é andar com caráter, com atitudes, que é o selo daquela pessoa que é justificada por Cristo. Andamos como Ele andou. Santidade, renovado em santidade, é um caráter moral, é um caráter puro, limpo. Santidade, ela tem a ver com separação, sagrado a Deus, puro e limpo. Limpeza. Se nós queremos limpar a nossa casa espiritual, nós temos que olhar para dentro de nós. E o interessante é que a palavra de Deus lá nos fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3:16. Que nós somos o templo do Espírito Santo. Todos os grandes avivamentos na Bíblia, é interessante, pastor, começaram com limpeza, vocês sabiam? Toda mudança na vida de alguém começou com limpeza. Limpeza espiritual, limpeza moral. Eu vejo na Bíblia, por exemplo, na vida de Jacó, quando Jacó, depois que ele estava habitando em Canaã juntamente com sua família, e foi habitar ali próximo à cidade de Siquém, os irmãos sabem a história, a sua filha Diná, ela foi violentada pelo príncipe de Siquém, depois ele a tomou em casamento, e os seus irmãos, Simeão e Levi, se vingaram dela, e ali mataram todos aqueles homens daquela cidade, porque eles fizeram aliança, e dentro dessa aliança deveriam os homens se circuncidar, e depois de 3 dias após a circuncisão, eles estavam fracos, e eles aproveitaram esse momento de debilidade e mataram aqueles homens. Houve um massacre em Siquém pelos filhos de Jacó. Desde então Jacó fugiu daquele lugar, e Deus o direcionou para que fosse a Betel, ao local onde ele fugiu do seu irmão Esaú, pela primeira vez indo para a terra de Harã. Lá ele edificou o primeiro altar da vida dele, e ali ele falou: aqui é a casa de Deus. E a Bíblia nos fala que depois de Siquém, ele foi até Betel. Deus mandou ele habitar em Betel. Ele se lembrou daquele lugar: aqui é a casa de Deus. E qual foi a ordem que ele deu para a sua família? Quero convidar irmãos a lermos em Gênesis 35. Ele chegou naquele lugar tão importante, um marco divisório na vida de Jacó, Betel.
que significa casa de Deus, onde ele teve uma visão em que anjos subiam e desciam sobre uma escada naquele local, e ali ele derramou um azeite, ele fez ali um altar e adorou o Senhor, fez um voto a Deus. Mas voltando novamente, muitos anos depois, com a sua família em Betel, ele chega em Betel, Deus o ordenou para que ele vivesse ali. E ali nós vemos então a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, seu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantamo-nos e subamos a Betel, e ali farei o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrancadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Ele decretou uma mudança. Jacó ele tinha aquele lugar muito importante, porque foi um local onde Deus apareceu pela primeira vez para ele. Ele tinha aquele lugar como um local sagrado, um local que era a casa de Deus. E para chegar na casa de Deus, o povo que estava com ele não poderia estar impuro. O povo que estava com ele não poderia ter sujeira. O povo que estava com ele não poderia ter deuses estranhos. Não poderia ter uma outra forma de adoração a outro Deus, a não ser ao Deus de Jacó, o Deus de Betel. O que fala sobre isso? Jacó está falando para o povo, para que vocês se purifiquem, mudem as suas vestes, mudança, renovação de vida. Era uma nova vida agora para Jacó, e não somente para ele, mas para toda a família dele. Vocês agora são um povo consagrado a Deus. Aleluia. E muitas vezes, quais são os ídolos que podemos trazer ano após ano? Amor ao dinheiro, lascívia, desejos carnais, inveja, iras. Vamos trazendo essas impurezas, coisas que colocamos acima de Deus. Nós não deixamos que Deus venha entrar e tirar isso de nós, porque é importante. Se torna um ídolo. Pessoas, ídolos no mundo. Às vezes pessoas que amam, ouvem tanto pessoas, ídolos nesse mundo, na cultura mundial, pode ser no secular, ou então até mesmo no meio da música gospel. Pessoas que pensam somente nessas coisas do mundo, na diversão, entretenimento, coloca acima de Deus. Mas a Bíblia nos fala que nós somos uma nova criatura, somos um novo povo, uma nação santa. Aleluia. E aqui está falando de colocar um altar para o Senhor. Outra mudança eu encontro na Bíblia, relacionado ao altar, também a vida de Gideão. Gideão foi chamado por Deus, porque os midianitas, eles massacravam, destruíam tudo em Israel, e Gideão foi um homem chamado pelo Senhor. E a primeira atitude que Deus ordenou para Gideão, olha que interessante. Eu convido a todos a abrir comigo em Juízes, capítulo 6, versículo 25 e 26. Que venhamos entrar neste ano, irmãos, purificados, tirar toda a sujeira, tirar o pecado, tirar aquilo que tem atrapalhado a comunhão com Deus, tem roubado a adoração ao Senhor. E aqui vamos falar de um ídolo que roubava a adoração de Deus no povo de Deus. Juízes capítulo 6, versículo de número 25 e 26. A palavra do Senhor ela nos diz: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, que a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Gideão foi chamado por Deus para fazer um grande livramento. Foi um homem que foi usado pelo poder do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas tinha que tomar uma atitude primeiro. Primeira coisa, na casa do seu pai, Gideão, tem um altar a Baal ali, um falso Deus. Quebra, destrói aquilo. Segundo lugar,
Você vai no lugar mais alto desse lugar aqui, dessa região, no cume do monte, e vai edificar o altar ao Senhor num lugar conveniente. Ou seja, Deus, Ele tem que estar acima de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que destruir, tirar tudo aquilo, aquele altar que você está familiarizado. Porque esse altar é dentro da casa da família de Gideão. Altar aquilo, o que pode ser um ídolo, um Baal em nossas vidas? Pode ser aquilo que rouba a adoração. O que tem tirado hoje a sua adoração, que é única a Deus? Sabe o que tem roubado? Muitas vezes, irmãos, é o mau uso da tecnologia, é o mau uso das redes sociais, é o mau uso do smartphone, tem se tornado um ídolo. As pessoas acordam e vão ver as notícias, vão ver as notificações na rede social, vai ver a foto do amigo, a foto dos parentes, vai ver as notícias do mundo, vai ali se comunicar, usar a rede social, vai usar os games, muitas vezes games também, e perde todo esse tempo. Mas o tempo de adoração a Deus se limita somente a 2 horas, às vezes, no culto da igreja. Se limita, às vezes, à leitura da palavra, quando a pregação é feita, ou lá quando está na escola dominical. Mas em casa, o altar não pertence ao Senhor. Em casa, o altar muitas vezes é para o smartphone, é para o Facebook, é para o Twitter e outros tipos aí de redes sociais, é para os games, mas não tem um momento, um local, um altar para adorar ao Senhor em sua casa. A limpeza tinha que começar na casa de Gideão. Deus não falou para limpar todo Israel. É na casa de Gideão que tinha que fazer isso. E nessa noite, vamos aprender a palavra de Deus. Que nós devemos limpar a nossa casa. Glória a Deus. Nem olhar para a casa do meu irmão, falar da sujeira dele, da sujeira da minha irmã, dos problemas que estão acontecendo, dos comentários que estão fazendo da vida de fulano, ciclano, mas eu tenho que olhar para a minha casa. Você tem que olhar para a sua casa. Glória a Deus. Como está a sua casa hoje? Será que tem tido um altar naquela sua casa que tem tirado a adoração a Deus? Mas eu quero dizer nessa noite, vai fazer como Gideão. Quebra esse altar. Glória a Deus. E coloca e constrói um altar no cume, no alto da sua vida. Em primeiro lugar da sua vida, um lugar mais alto, um lugar especial da sua vida, para adorar o Senhor. E começa esse ano adorando a Deus. Começa tendo tempo agora, motivacionado para ler a palavra, para buscar Deus na sua casa. Deixar um pouco a tecnologia. Ela é importante, ela é útil em nossos dias, mas não ela não pode roubar o lugar de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Ela não pode roubar o momento, o tempo de qualidade com Deus. Não pode roubar o tempo de qualidade com nossas famílias. Com o pai, com a mãe, o diálogo em casa, não pode roubar o tempo. E principalmente com o Senhor, o diálogo com Deus através da oração. Limpar a nossa casa dessas sujeiras. Eu vejo também a Bíblia, não vou botar as passadas por causa do tempo, mas o rei Asa, ele fez da mesma forma, tirou os ídolos, renovou o altar do Senhor que estava destruído. Eu vejo o rei Ezequias, que ele também tirou os ídolos de Jerusalém, e ali ele fez também, renovou, ele consertou as portas do templo, porque estavam todas fechadas. O templo de Jerusalém, o templo de Ezequias, quando ele começou a reinar, estava totalmente imundo e parado, porque o pai dele, Acás, o pai de Ezequias, foi extremamente idólatra, extremamente ímpio. Foi um homem que colocou altares em todo lugar de Jerusalém. Foi um homem que colocou altares dentro da casa de Deus e parou a adoração ao Senhor. E ali nós vemos que Ezequias, quando começou a reinar, a primeira coisa que ele fez no primeiro ano foi que se renovasse a casa de Deus. Vamos consertar a casa do Senhor. Ele deu ordem para os levitas: vão lá dentro e limpem a casa de Deus. Tira toda a imundícia lá de dentro. E vamos renovar nossa aliança com o Senhor. Todo o avivamento começou com limpeza. Aleluia. O avivamento da vida espiritual de cada um de nós começa com uma limpeza interior. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Os japoneses, eles pensam dessa forma, da limpeza na casa, mas eu encontro na palavra de Deus algo que faz sentido com isso. Mas o que eles fazem limpeza em algo que eles acreditam, que nós sabemos que não é verdade.
Mas nós fazemos uma limpeza espiritual em nossa vida para o Deus ele vir habitar de maneira poderosa em nossas vidas. Aleluia. Porque a casa de Deus, ela é você e eu. Aleluia. A casa de Deus somos nós. E dois textos que o apóstolo Paulo ele fala, que é 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios capítulo 6,19, é muito interessante. No capítulo 13,16, no primeira carta aos Coríntios, Paulo fala: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. E no capítulo 6, versículo 19, ele fala que nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Ou seja, veja bem que importante, não adianta eu somente seguir a Deus com roupa de crente, vestindo o meu corpo como um crente, segurando a Bíblia exteriormente como crente, mas dentro de mim está tudo sujo. Não adianta. Da mesma forma, não adianta eu, na minha vontade, ou seja, vós sois o templo de Deus, está falando do intelecto das emoções. 1 Coríntios 3,16, porque havia o perigo das pessoas pregarem um evangelho errado. Paulo estava advertindo e falando que os crentes são o templo do Espírito Santo, ou seja, aquilo que eles ouvissem poderia destruir o templo, ou seja, a instrução que viria pelos ouvidos. E aqui ele está falando dessa destruição do templo, o templo no sentido moral e mental, intelectual. Ou seja, não adianta, veja bem, primeiro ponto, eu me vestir como crente, mas eu me alimentar, eu ouvir, eu ver, eu ler, tudo aquilo que venha trazer prejuízo na minha vida espiritual e moral. Qual é o tipo de leitura? Quais são o tipo de imagens que você pode estar vendo? O que você tem, qual é o conteúdo que você está se alimentando, seja na literatura, seja talvez em vídeos, seja em conversações, porque muitas vezes as más conversações corrompem os bons costumes e pode destruir o templo, pode corromper o seu templo moral e espiritual e te afastar de Deus, por más conversações, por aquilo que entra por aqui. E de outra forma, quando Paulo fala, 1 Coríntios 6,19, vossos corpos são o templo do Espírito Santo, é o que eu faço com o meu corpo. Primeiro, o que eu faço com minha mente. O que minha mente está se alimentando. O segundo, o que meu corpo está se alimentando. Porque não adianta eu comer a palavra de Deus, me alimentar da palavra, vir à igreja, ouvir a palavra, dar glória a Deus, falar em línguas estranhas, exaltar o Senhor, dar glória a Deus ali, louvar a Deus, voltar para casa, oferecer meu culto ao Senhor. Mas quando eu volto para casa, quando passa a semana, o que a minha carne está comendo? Ele fala aqui das questões muitas vezes das vestes. Como é que eu estou me vestindo? Como é que eu estou me portando? Posso me portar como crente na frente dos outros, mas às vezes lá fora eu me porto como pessoas que nem conhecem o Evangelho. Falo palavras que nem é que crente deve falar. Eu estou usando o meu corpo, muitas vezes minhas palavras, minha boca, para trazer destruição da vida de outras pessoas. Estou lançando palavras que vêm trazer muitas vezes, levando pessoas a se colocarem, fazer divisão, botar contenda na vida de pessoas. Como é que você está usando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo? Você tem honrado a Deus com o seu corpo? Não somente com nossas falas, mas também, pastor, com nossas vestes também. Que Paulo ele fala, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos cuidar. Aqui fala de tudo, irmão. Não vai dar tempo de falar muita coisa, mas somente fala das coisinhas. Como é que nós temos honrado a Deus com nossos corpos? A nossa maneira de vestir, de se portar com as pessoas do mundo, tem trazido glória ao Senhor? Mas que venha essa reflexão nessa noite, que venha trazer glória a Deus. Precisamos, irmão, de renovação. Limpar a nossa casa. Uma mudança radical em nossa vida moral e espiritual. Desejamos sucesso para todos os meus aqui presentes. Desejamos que vocês, seus objetivos, venham ser alcançados mais e mais. Que vocês venham se progredir. Não somente na vida aqui na terra, mas na sua vida espiritual, na sua vida moral com Deus. Que é minha oração para a sua vida hoje. Que você venha conhecer mais o Senhor. Que talvez as sujeiras que estão dentro de você há muito tempo, você possa, nessa palavra aqui que foi trazida, começar um avivamento em sua vida, tirando limpeza. Aleluia. Não adianta participar do ciclo de oração, das campanhas de oração, ir na igreja,
receber a palavra se aqui dentro continua sujo. É responsabilidade nossa. Gideão teve que limpar a sua casa. Jacó deu ordem para a sua família. Ezequias deu ordem para os levitas aqui servindo na casa de Deus. A responsabilidade de cada um. Israel era a responsabilidade deles. Na nova aliança, a responsabilidade não é do pastor. A responsabilidade de cada um de nós. Porque é você que cuida da casa de Deus hoje, que é você. Glória a Deus. Vamos limpar o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma limpeza que venha glorificar o Senhor. E vemos a necessidade. Convido a todos a se colocarem de pé. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, meu Senhor, a Tua palavra nos diz hoje, Senhor, que nós, ó Pai amado, nos renovamos dia após dia. E vemos na história do povo de Deus, na Bíblia Sagrada, que grandes avivamentos, ó Pai amado, na história de Israel, foram precedidos, ó Deus, por limpeza moral, por purificação, por santificação, tirando tudo aquilo que atrapalhava a adoração a Deus. Naquele tempo, os ídolos, naquele tempo, meu Pai amado, a prática do pecado, a corrupção generalizada do povo. E nós, na Tua palavra, nós vemos que ela é clara. A Bíblia nos fala que o Antigo Testamento, ele tem a sombra dos bens futuros. Hoje nós vivemos a realidade, Pai, daquilo que antigamente era um reflexo. Porque hoje nós somos templo do Espírito de Deus. Somos casa de Deus hoje. E vemos que a nossa responsabilidade, meu Pai, diante do Senhor, é que devemos limpar a nossa casa, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui dentro, Pai. Às vezes, meu Deus amado, a sujeira pode ser o ódio, pode ser a falta de perdão, pode ser, meu Pai amado, Senhor, desejos que a pessoa, ela se entrega a Ele, Senhor. Pode ser, meu Pai amado, os ídolos da tecnologia hoje. Mas, ó Pai amado, que nessa noite nós venhamos limpar o nosso lar espiritual, o Teu lar espiritual, que é a nossa vida, que é o nosso corpo, e viemos honrar o Senhor com nossos pensamentos, ó Pai, com nossas palavras e nossas atitudes, ó Pai amado, não somente no 2019, mas como diz a Tua palavra, sermos renovados dia após dia. Abençoa o povo de Deus, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo nessa noite. E que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha nessa noite fazendo uma obra maravilhosa, trazendo restauração, trazendo cura espiritual, trazendo renovação em cada um aqui presente, Senhor, em cada vida. Ó Deus amado, aquele que tem passado por muitos problemas, aquele que tem passado, meu Senhor, por dificuldades na sua vida, meu Pai amado, moral, espiritual, ajuda o Teu filho, ajuda a Tua filha nessa noite a se levantar, ó Pai amado, com uma vida avivada, Senhor, em Tua presença, uma vida glorificando o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus eu peço, e assim agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade para você, em nome de Jesus. Ainda de pé. Deus tem falado aos nossos corações nesta noite. Eu estava ali. O Espírito Santo me alcançou vidas aqui. O Espírito Santo, através desta palavra, mediante a exposição do pastor aqui hoje, alcançou corações aqui. Aleluia. Quantos querem ser renovados na presença do Senhor? Amém.